Beleza? Vamos aqui para mais um vídeo do curso de análise real e hoje a gente vai falar sobre subsequências, tá? Dando continuidade, né, à ideia aqui da semana sobre sequências. Então vamos lá. Seja xn aqui, né, com n natural, uma sequência, né, e nk com k também natural, uma sequência crescente, né, de índices, ou seja, N1 é menor que N2, que é menor que N3, por sua vez é menor que NK, perdão. A sequência XNK, né, onde K é natural, é chamada de subsequência, né, de Xn. Em outras palavras, né, uma subsequência é uma restrição da sequência original Xn, preservando a ordem dos termos da mesma. E aqui, pessoal, né, essa é a definição de subsequência. A gente pode colocar aqui de uma forma um pouco mais grosseira, né? Vamos utilizar aqui aspas. Subsequência, né, no caso, então, seria o pedaço de uma sequência. A gente tem uma sequência, né? A gente já verificou a definição no vídeo anterior. Então, dado uma sequência, a gente pega um pedaço dela, né? Obviamente, como ele coloca aqui, né, preservando a ordem dos termos. E aí, esse pedaço, a gente chama ela de subsequência. Bom, vejamos aqui um exemplo, né? Considere a sequência aqui dos números primos, né? Aqui a gente tem uma sequência, né? Xn, onde a gente tem 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? E aqui, pessoal, a gente pode, então, colocar cada termo desse, né? Utilizando aqui os índices, né? Então, 2 seria x1, 3 seria x2, 5 seria x3 e por aí vai. Bom, então, nesse caso aqui, dado essa sequência, né, a gente pode fazer uma subsequência a partir do quarto termo. Aqui, pessoal, peguei de forma aleatória, tá? Então, o quarto termo seria quem? Seria o nosso 7. E aí a gente vai continuar de novo com a sequência, respeitando a ideia aqui que é só os números primos, né? A gente tem 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. E aqui, pessoal, a gente tem então que o 7, né, seria o quarto termo da sequência original, o 11, né, seria o quinto termo da sequência original, o 13 seria o sexto termo da sequência original e por aí vai. E o que é que vai acontecer agora? Eu vou trocar o índice, né, respeitando a ordem. Então, o 7 aqui vai ser o nosso xn1, o 11 seria então o xn2 e por aí vai. Beleza? E assim, pessoal, posso fazer essa brincadeira, né? De várias maneiras diferentes aqui. Então, aqui é outra subsequência, né? No caso, então, eu peguei a mesma sequência. E aqui, pessoal, eu peguei uma subsequência formada apenas pelos índices ímpares, né? Então, peguei 2, 5, 11, 17, 23 e por aí vai. E aí é a mesma ideia, tá? A gente vai, então, x1 seria o 2, né? O x3 seria o 5, o 11, né, seria o x5 e assim vai. E aí, nesse caso, utilizando a ideia de subsequência, né, a gente vai apenas trocar o índice, mas respeitando, né, a mesma ideia de ordem, né? Então, o 2 aqui vai ser o xn1, o 5 seria o xn2, né, e por aí vai. Então, veja, né, com esses dois exemplos aqui, eu poderia fazer vários outros exemplos, tá? Pegando essa mesma sequência, né? Ou seja, eu tenho uma sequência, eu poderia pegar vários pedaços, né? A ideia aqui seria praticamente infinita. Aliás, essa é o fato que eu quero colocar aqui. Então, vejam vocês que com uma sequência a gente pode construir infinitas, né, subsequências. Vou colocar aqui. Bom, vamos aqui a um dado importante, que seria o teorema do dia aqui, que diz o seguinte, né, se xn, né, com n natural, converte para A1 real, então toda subsequência, né, xnk de xn, também converge para um A real. Bom, vou só colocar aqui a ideia, que seria esse conceito de forma gráfica, tá? Aqui. Graficamente, o que ele está dizendo, né? Então, eu tenho aqui a reta real. Se eu tiver aqui, então, o termo A, né? Então, a gente imagina que a sequência está convergindo, né, para A. Então, se uma sequência, né? A gente tem aqui uma sequência converge para A, significa, então, para
um xn0 aqui, vou colocar aqui o xn0. Todos os termos, então, nesse intervalo aqui, né, estão nesse intervalo. Todos os termos estão nesse intervalo para um n0 qualquer. Obviamente, né, para a subsequência, né, que é um pedaço da sequência, todos os seus termos também, né, estarão nesse intervalo. Então, mais uma vez, eu pego aqui o gráfico na reta real, defino aqui um intervalo. Então, para mudar do n0 natural, todos os termos nessa sequência estão aqui, né? Se a gente tem uma subsequência, né, que nada mais é do que um pedaço da sequência original. Então, se a sequência, né, os termos da sequência estão convergindo para A, obviamente, né, praticamente por osmose, todos os termos da subsequência, né, também estarão nesse intervalo. Logo, estarão também convergindo para A. Era essa a ideia, né, da definição aqui do teorema. Bom, então vamos lá. A gente vai demonstrar agora de uma forma um pouco mais robusta, né? Então, qual é a nossa hipótese, né? A hipótese é o seguinte, né? Se xn converte para A, isto é, a gente vai usar então a definição, né? Significa que para todo epsilon existe um n0 natural, tal que n maior ou igual do que n0, implica dizer então que essa diferença existe, né? Xn menos A em módulo é menor do que epsilon, né? A gente está usando a definição que a gente viu inclusive no vídeo anterior. Então, qual vai ser a nossa ideia aqui? A nossa ideia é mostrar que xnk, né, que é a subsequência, converge para A. Isto é, para epsilon, para todo epsilon positivo, existe um nk0 natural, tal que nk é maior ou igual do que nk0. Implica dizer, então, que xnk menos A é menor do que epsilon. Bom, então, bora lá. A gente vai pegar, então, a subsequência, né? A gente tem a sequência xn, então a gente vai definir a subsequência como sendo xnk com k natural. Por hipótese, né? A gente tem, então, que a sequência xn original, ela converge para A, ou seja, o limite, né, de xn, quando n for, no caso aqui, mais infinito, também poderia ser menos infinito, mas aqui é só para a questão mais fácil, tá? Então, o limite de xn, quando n for mais infinito, vai ser A. Logo, por definição, existe um epsilon positivo. Para todo epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que para todo n maior ou igual do que n0, tem-se que xn menos A é menor do que epsilon. Como conjunto, né, n, coloquei aqui n', né, que seria definido dessa forma, n1 menor que n2, menor que n3, por aí vai, menor do que nk. Conjunto natural, né, ele é ilimitado, isso também a gente já mostrou em vídeos passados. Existe um K0 natural tal que nk0 é maior do que n0, né? Ou seja, não tem como, né? Dado um termo da sequência, n, vai ter sempre alguém maior do que ele, tá? Então, seja nk natural tal que nk é maior ou igual do que nk0. Logo, né, nk é maior ou igual do que n0. De novo, tá? A gente tem um conjunto do n, tá? Esse conjunto ele é ilimitado, beleza? A gente não tem como, né, definir um limite para ele. Então, vai ter um K0, tal que nk0 é maior do que n0. Seja nk, eu vou definir aqui um nk dentro do natural, tal que nk é maior ou igual do que nk0. A gente tem, então, que nk é maior ou igual do que nk0 e que nk0 é maior do que n0. Então, logo, nk é maior ou igual do que n0. Por essa ideia aqui, tá, pessoal? Eu estou aqui marcando, ó. Para todo nk maior ou igual do que n0, essa diferença acontece, tá? Xnk menos A é menor do que epsilon. Logo, ou seja, para todo epsilon positivo, existe um nk0 natural, tal que se nk é maior ou igual do que nk0, então xnk menos A é menor do que epsilon. Ou seja, o que isso que significa, então, pessoal? Isso aqui nada mais é do que a definição do limite, ou seja, para a definição do limite para xnk. Então, significa dizer que xnk, que é a nossa subsequência, ela também convergirá para o termo A. E aí está provado. Se a gente tem que a sequência original converge para a subsequência, né, que é um pedaço dela, também convergirá para o mesmo A. E era essa a ideia do vídeo de hoje, pessoal. A gente fica por aqui
e até a próxima.